Amantes do teatro, das reflexões profundas sobre a sociedade, univos! Hora de falar da terceira edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Na programação, 10 espetáculos, 7 internacionais de 6 países diferentes. Uma das curadoras do evento, a Maria Fernanda Vômero, conversa com a gente sobre os destaques da MIT SP, que começa no dia 14 de março. Mafê, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vocês já estão nesse espírito, já começou a ter workshops, já começou, na verdade, Não, nós né? já estamos trabalhando na MIT desde o final do ano passado e há 2 semanas, quando chegou o nosso primeiro convidado, o Ihab Zadeh, um palestino que está dando uma residência artística. E, na verdade, eu queria só falar uma coisinha. Nós estamos na 4ª MIT, né? Começamos em 2014. Meu Deus, eu tô atrasada. 4ª MIT. Então, pronto, vamos aos destaques da 4ª edição. Vocês abrem com um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo. Pois é, uma grande conquista da MIT. Era um sonho antigo de levar a abertura para o Teatro Municipal. E é um espetáculo belga, Avante Marche, dirigido pelo Alain Platel, e um espetáculo que reflete um pouco da proposta da MIT esse ano, dessa confluência de linguagens e de uma reflexão sobre o coletivo. Porque, na verdade, por meio da história de uma banda, nós vamos contar com 18 músicos brasileiros também compondo esse espetáculo, além dos belgas. Por meio da história dessa banda e de um dos músicos que, enfim, começa a ter suas questões, seu problema, se discute um pouco sobre coletividade, comunidade, enfim. Então, acho que é um espetáculo que reflete bastante o espírito da MIT. Você falou das diversas linguagens, né? Da gente olhar e dizer assim, isso é uma performance, isso é um show, isso é teatro. Isso é teatro, né? Teatro é tudo isso, né? Sim, teatro que cabe, né? Distintas formas de expressão artística. Um teatro que desliza e surfa pela música, pela dança, por uma apresentação mais performática, às vezes até com um aspecto de palestra, enfim. Vamos pegar então esse gancho, porque há 3 espetáculos de um diretor que se chama Rabi Miroué. 3 espetáculos vocês trazem e ele justamente navega nessa questão desse espetáculo palestra, de dar quase uma aula pra gente no palco, né? Sim, o Rabi é um encenador, artista visual, ator do Líbano, e ele trabalha bastante com documento, com imagens da realidade, mas com uma apropriação mais ficcional. E ele costuma se apropriar desse formato de palestra não acadêmica, como ele chama. É como a gente está vendo aí, né? Ele utiliza algumas imagens, né? Justamente. Nesse caso de Cavalgando Nuvens, é um espetáculo em que ele coloca o próprio irmão em cena para refletir um pouco sobre memória. Um irmão que foi afetado durante a Guerra Civil e ele perde a memória, não se reconhece em algumas imagens. Então, é um espetáculo que vai e volta. Além de contar da história pessoal do irmão, ele reflete um pouco sobre a história coletiva também. Por que os 3 espetáculos dele? Por que fechar essa trilogia, trazer tantos espetáculos desse encenador? Bom, primeiro porque o Rabi é um encenador de grande projeção internacional e já fazia tempo que a MIT queria trazê-lo. E nunca coincidia, né? Ou as datas da MIT ou a agenda do Rabi. E como surgiu a oportunidade, o nosso diretor artístico, Antônio Araújo, resolveu convidá-lo já e trazer 3 performances não acadêmicas que pudessem refletir um pouco da trajetória e do pensamento do Rabi. Claro, a atenção dele foca em que temas do Rabi? O Rabi, ele traz bastante reflexões. Ele costuma dizer que ele não quer contar uma história linear, mas sim refletir sobre algo muito ligado ao ambiente do qual ele vem, Beirute, Líbano, Oriente Médio, mas também traçando relações com o que acontece na vida de uma pessoa, né? Com um ambiente micro, com a micropolítica, com a trajetória individual. Então, é muito interessante porque a gente consegue, de alguma forma, se reconhecer e, ao mesmo tempo, se desentender. Quer dizer, assim, quem somos nós nesse mundo, né? Ao ver um espetáculo do Rabi.
Pois bem, a gente tem um outro eixo importante na mostra desse ano, que é uma discussão sobre ser negro, sobre o racismo, com alguns espetáculos brasileiros e estrangeiros, né? Sim. Vamos começar com os estrangeiros. Com o estrangeiro, tem um espetáculo que é Black Off. Sim. Né? Black Off é um espetáculo, também tem essa confluência de linguagens, porque ele pode se aproximar da performance, um pouco um stand-up, comedy, também tem aspectos musicais da Nitando Celi, uma artista da África do Sul. E é bastante interessante, como a gente pode ver, porque a Nitando, ela reflete sobre os estereótipos do ser negro, ou melhor, ser negra. O que é uma artista negra? Quer dizer, porque uma artista branca, por exemplo, não precisa se justificar. Sou artista, mas uma artista negra, sim, precisa comprovar que tem uma trajetória e que veio daqui, que faz aquilo lá. E ela usa um alter ego chamado Bianca White. Então, ela inverte um pouco o método da blackface. Ela se coloca com uma peruca loira e toda branca. E essa artista aberta, essa consultora, né, toda tranquila e amável, e um pouco para a gente tentar entender como se dá a construção da figura do outro, né? É um trabalho de alteridade muito interessante. E essa discussão a gente encontra em outros espetáculos também, em outras ações dentro da MIT, né? O Eugênio Lima dirige um desses espetáculos, né? Sim, o que é muito bacana, acho que é uma grande conquista da MIT, porque a discussão sobre o racismo vem já da MIT passada. Que teve uma polêmica, inclusive, né? Sim, na verdade, a intervenção artística liderada pelo Eugênio Lima, com o coletivo em Legítima Defesa, se apresentou depois de vários espetáculos na MIT passada. E esse coletivo seguiu junto e agora vai encenar A Missão, um texto do Rainer Miller sob a direção do Eugênio Lima. E é um grito de protesto, na verdade, né? Uma expressão, quem somos nós hoje e que espaço nos é dado como negros para falarmos diante da sociedade, brasileira principalmente. Claro, e é uma questão que é interessante, a sociedade se acostumando e tendo que ouvir essa outra voz, porque é uma sociedade que não está acostumada a ouvir essa outra voz, essas outras questões, e a ser questionada, né? Sim, com certeza. Ser questionada. Branco, tem um espetáculo branco que também vai nesse caminho, não é? Justamente, aí é o outro lado, né? Em geral, assim, durante muito tempo, e até hoje, mas começando a diminuir um pouco, sempre a palavra sobre o racismo veio do branco. Né? Então, o branco diz, não tem racismo ou tem racismo, mas era o branco que dizia, existe ou não existe? Claro. E esse espetáculo coloca isso em questão, esse privilégio para se expressar. Então, é um espetáculo que coloca uma reflexão sobre o racismo e o não racismo a partir do branco. Bom, a gente tem um outro destaque, a gente estava conversando aqui antes, que é de uma dramaturga. Me ajuda, Mafê. Uma diretora alemã, Boa, Suzanne obrigada. Kennedy. Essa mesmo. Eu tô com todos os papéis na mão aqui, querendo ver tudo. São muitas coisas. São muitas coisas. Me conta sobre esse espetáculo. Olha, é bacana que nós temos uma diretora mulher, a Suzanne Kennedy, jovem, que vem do Kammerspiele de Munique, uma companhia de bastante destaque. E ela trabalha com a adaptação de uma obra do cinema, do Fassbinder, Porque o Sr. R. Enlouqueceu, para o teatro. E o interessante é que ela faz isso de uma maneira que não é realista. Os atores usam máscara de silicone, eles estão num espaço fechado e eles atuam segundo vozes pré-gravadas. Então, é interessante para a gente refletir também sobre a nossa participação na sociedade, né? Será que nós não nos estamos robotizando também, né? Falando com vozes pré-gravadas, sendo orientados a agir assim, assado, enfim. Eu tô falando, eu tô sendo orientada, já tô logo falando. Tô sendo orientada, vou me rebelar contra isso. A MIT tem um papel de reflexão, né? Sobre o que está acontecendo na sociedade, sobre as linguagens, sobre a estética. E nessa edição, nessa quarta edição, isso ainda está mais forte, né? Tem muitas palestras, workshops, encontros.
Sim, acho que desde a primeira MIT sempre foi uma intenção de mostrar para o público brasileiro que um festival é muito mais do que um hall de espetáculos, que um festival também tem seus esteios, seus pilares na reflexão e nesse intercâmbio entre artistas internacionais e artistas nacionais. E uma conta que a nossa assessora de imprensa fez, cerca de 65% do nosso festival é composto de ações pedagógicas e reflexivas. Então, este ano nós vamos ter várias mesas de debate muito interessantes, inclusive nós vamos ter a participação do Marcelo Freixo, por exemplo, que foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, para discutir a rua como espaço de manifestação, por exemplo. Nós vamos ter também reflexões ainda sobre o racismo no seminário do Não Dito. Vamos ter diversas palestras sobre micropolítica, entrevistas com os diretores também. Vamos ter uma entrevista coletiva, por exemplo, com Guilherme Calderón, diretor chileno. E na parte pedagógica, nós, como eu já tinha mencionado, temos uma residência artística com um artista palestino e workshops com Nitando Selli, Rabi Mirue, Steven Prengels, que é diretor musical do Avante Marche, e assim por diante. Muito bem, entre no site e acompanhe toda a programação, né? Pois é, convido a todos para estarem com a gente e participarem de tudo e fazer barulho também. Vamos fazer barulho. Avante Marche. Muito obrigada, viu, Mafê? Obrigada a você. Foi um prazer, a gente vai estar lá. Vale a lembrança. A MIT começa nesta terça-feira no Teatro Municipal e segue por uma semana. A gente vai estar junto.